E muito bom dia, senhoras e senhores! Que bom te encontrar aqui para esse encontro de reforço no primeiro dia do mês da postura. Não sei se você já ouviu o áudio diário. Quem já ouviu, coloca no chat aqui, porque tem uma galera que ouve cedinho e tem uma galera que ouve depois e tá tudo bem. Mas me conta aqui se você já ouviu o áudio diário de hoje. E como já foi anunciado no áudio diário, nós estamos no mês da postura. E o objetivo desse encontro é tentar trazer para vocês um reforço não só da importância da postura, mas do poder da postura. O mais legal da aliança divergente é quando você se torna uma nova pessoa para utilizar uma ferramenta velha. Presta atenção. Quando você se torna uma nova pessoa para utilizar uma ferramenta velha, a tendência é que essa ferramenta tenha muito mais poder. Na medida em que você vai aumentando a sua permissão, quebrando os seus padrões, você vai usando mais o óculos da permissão. E o óculos da permissão, ele tende a funcionar mais com a pessoa que tem uma postura melhor por mais tempo. Então, o que eu quero dizer para você aqui nesse primeiro encontro de reforço do mês de maio? Aposte no juros composto, no acúmulo da postura. Porque quando você começa a rodar o protocolo de medo, no começo você tem até medo do próprio protocolo de medo. Sabia? Conta aqui no chat quem já teve medo de rodar protocolo e quem já teve medo de rodar até o protocolo de medo. Que é comum, né, Jordão? Tem gente que para rodar um protocolo de dependência emocional tem que rodar um protocolo de medo para poder encarar aquela dependência emocional e tá tudo certo. Esses são os recursos que você tem. Muitas vezes você toma um remédio para enxaqueca e esse remédio afeta o seu estômago. Aí você vai e toma um outro remédio para o estômago. Você vai tratando pontualmente as coisas em cascata ou em cadeia. Só que quando você começa na aliança divergente, você está aqui há quanto tempo? Inclusive, seja bem-vindo ou bem-vinda se esse for o seu primeiro encontro de reforço. Quando você começa, você está meio perdido, então você muitas vezes roda aquele protocolo sem tanta confiança nele, sem tanta confiança em você, sem tanta confiança na gente. Muitas vezes você roda aquele protocolo sem muita clareza de como as coisas estão conectadas, sem muita clareza do que vai acontecer depois que você rodar o protocolo. Porque quando você roda um pouquinho mais, você já começa a saber o que vai acontecer quando você puxar um fiozinho assim, não é? Você roda um protocolo já sabendo o que vai apitar. Uma vez eu fiz um áudio, até me lembro de fazer um outro áudio desse. O áudio era estica a corda e vê quem grita. E muitas vezes quando você está rodando o protocolo no começo, ou fazendo Pense Comigo, você ainda não sabe qual vai ser o desdobramento da coisa. Mas depois você vai ganhando uma percepção ampliada, uma consciência maior de como tudo isso funciona. E a postura, gente, ela é a chave do seu progresso. Existe uma coisa que é o processo, a forma como as coisas acontecem. E existe uma coisa que é o progresso, que é o quanto isso está acontecendo. E a postura vai garantir que esse processo funcione e faça você avançar. Só que muitas vezes o aliado não se permite o poder do juros composto. O que eu quero dizer com isso? Roda um pouco de protocolo e para. Não importa para o que você está rodando o protocolo. Toda vez que você roda um protocolo, quebra um padrão, você gera um efeito paralelo positivo. Vou te dar um exemplo de efeito paralelo positivo e juros composto. Eu tenho um sócio que é um gênio na estratégia, que é um gênio na operação e a gente se complementa muito, que é o Renato Torres. Inclusive, eu quero que você siga o Renato para você entender o que eu estou falando. Eu quero ver o perfil dele. Dá um... O Renato, ele não mostrava o que ele fazia. Ele não se mostrava. Essa era a verdade. Então, internamente, todo mundo sabia que nós temos o Elton, nós temos a Jaque, nós temos o Renato. Tanto é que ele é o presidente da companhia. E a gente sabe que a gente bate bola e no seu quadradinho, cada um brilha perfeitamente bem
e de forma única. Só que o Renato se escondia. Até que uma vez eu fazendo uma provocação com ele, e o Marcos Paulo fez uma provocação com ele, e ele decidiu que ele iria compartilhar conteúdo. Isso trouxe um efeito paralelo positivo muito grande, porque ele começou a compartilhar conteúdo, ele começou a organizar mais a rotina dele, porque ele está mostrando a rotina dele. Quando ele começou a organizar mais a rotina, ele ficou mais produtivo. Como ele ficou mais produtivo, ele ficou mais profundo. Como ele ficou mais profundo, ele também ficou mais amplo. Então gerou um efeito colateral ou um efeito paralelo positivo. A sua boa postura, ela vai gerar um efeito paralelo e um efeito colateral positivo. A má postura também. Uma pessoa que fica forte, ela não fica forte da noite para o dia. E uma pessoa que fica gorda, ela também não fica gorda da noite para o dia. Uma pessoa que enriquece, também não. Uma pessoa que empobrece, também não. Aí eu te pergunto, você tem sustentado a postura que você precisa pelo tempo que você precisa? Porque eu sempre digo que a vida é justa. Essa é a única frase que se repete em todos os áudios. A vida é justa e está te esperando. A vida é justa e está te esperando. Aí eu te pergunto, você tem sido justo em entregar a postura condizente com o resultado que você está buscando? E agora preste atenção, pelo tempo necessário. Porque aqui nós temos 3 ingredientes, 3 elementos. Nós temos a postura necessária para o resultado desejado pelo tempo necessário. Não adianta você ter uma boa postura um dia. Talvez não adiante você ter uma boa postura por 2 dias ou por uma semana. A depender do que você quiser, essa postura não pode se confundir com uma pose. E aqui a gente tem mais um ponto. E hoje eu estou descarregando aqui. Vai anotando aí, vai fazendo seu mapa mental, seu rabisco, compartilhe com seus aliados aí o print, a foto do seu rabisco, porque hoje eu vou despejar para a gente ter um mês, de fato, em que os nossos aliados sejam conhecidos por uma postura memorável. Tenha uma postura notável, ou seja, deixe as pessoas notarem a sua postura, mas ao notarem que elas percebam que é uma boa postura. Constranja a vida. Entregue mais, entregue pelo tempo necessário, mas entregue postura, não entregue pose. Qual é a diferença de postura para pose? Uma é como você é, como você está. E a outra é como você ficou, como você se montou. Não seja uma pessoa de pose, que só de vez em quando faz aquela pose de pessoa comprometida. Não seja um aliado ou uma aliada que tem a pose divergente. Só de vez em quando é divergente. Ora acende uma vela para o Elton, ora acende uma vela para permissão, ora acende uma vela para outra coisa. Ora acha que tudo é pré-queda, ora acha que só algumas coisas são pré-queda. Peraí, pô. Tem uma postura. Seja reconhecido ou reconhecida por alguém que sustenta, pelo tempo necessário, aquilo que você decidiu que seria, que teria, que faria e que iria. Deixa eu te contar uma história. Mês passado eu fui no Piauí palestrar em um evento. E nós aproveitamos a viagem para nos encontrarmos ali, rapidinho, com os aliados. Fizemos um encontro ali em Teresina. E aí chegou uma aliada, Jordão, e naquele momento de perguntas e respostas ali, ela estava agoniada, dando a ideia de que a vida não estava sendo justa com ela. Elton, o que está faltando? As coisas não estão acontecendo, eu estou fazendo tudo. Eu digo, vamos lá, fala mais. E aí ela estava reclamando da transição de carreira que não está acontecendo. Eu digo, fale mais. Moral da história. Ela se separou agora, e aí ela trabalha como enfermeira e técnica de enfermagem, que ela tem as 2 profissões, as 2 formações, e ela quer fazer uma transição de carreira. Eu falei, bem, até aqui está tudo bem, eu só vi vontade, deixa eu entender o processo das coisas. O que você fez ela, e o que você está tentando fazer? Ela, bem, eu quero fazer uma transição de carreira para trabalhar como terapeuta consteladora, e eu já estou fazendo a formação. Eu falei, opa,
É o primeiro passo. Mas o resultado não veio ainda. Mas qual é o resultado esperado de alguém que se matricula em um curso? Concluir o curso. A etapa é só concluir o curso. Não é ter uma agenda lotada e ganhar um monte de dinheiro com aquilo. Então não dá para reclamar de um resultado que não deveria ter vindo, porque o resultado que ela estava buscando não deveria ter vindo ainda. Ele não deveria ter vindo. E aí não tem um questionamento nesse momento. E não tem sequer uma justificativa. E aqui eu estou mostrando a escada da postura na minha mão aqui, ok? No meio nós temos o questionamento. Do questionamento, por que isso está acontecendo e o que eu posso fazer com isso, vem uma proposta. Dessa proposta vem uma aplicação. Ainda que você tenha dificuldade de encontrar uma proposta. Para isso serve o apoio, as provocações. Ainda que você tenha dificuldade para colocar em prática aquilo que você decidiu fazer. E tudo bem as coisas serem difíceis no começo. Começo é começo, respeite o seu. Você quer saber uma coisa que já foi difícil para mim, Jordão? Fazer o áudio diário. Por incrível que pareça, todo mundo achava que um dia a gente ia parar. Inclusive eu também achava. E aí já estamos aí com, acho que 2 anos de áudio diário, se eu não me engano. Ou perto disso. Começa, continua e melhora. Durante cada parte desse processo, se concentre na sua postura. Qual é a postura compatível com o resultado que você está buscando? Não se preocupe com a dificuldade que você está tendo. Cuidado para que a sua postura não seja mais condizente com a sua dificuldade do que com a sua vontade. Não importa qual é o problema que você está passando. Tente ser compatível com a pessoa que vive a vida que você quer ter. Ah, mas eu não tenho um bom marido. Mas e os maridos que têm uma boa esposa? Como elas se parecem? Com quem elas se parecem? Elas se parecem com você? Ah, mas eu não tenho uma boa esposa. E um bom marido? Se for necessário, anote em algum lugar. Se for necessário, abra o seu plano perfeito no meu. Vou compartilhar uma coisa com vocês. Tem uma anotação aqui que eu abro todo dia antes de levantar da minha cama. Aí uma das coisas aqui tem atender os requisitos de uma mulher amada da Emily. Tá aqui, ó. Leia. Vê se é verdade ou não. Eu, de baixo Jorge, não era mais nem me senti que dei tempo e atenção suficiente para escrever. Eu preciso me lembrar daquilo que eu estou fazendo para eu me lembrar de como eu preciso me comportar, de como eu preciso me posicionar. E você também. Não deixe que os seus problemas te lembrem o tempo todo. Deixe os seus sonhos, os seus objetivos te lembrarem. E quando você for lembrado, faça-se a seguinte pergunta: eu estou entregando aquilo que é compatível com o resultado que eu estou buscando? Nós somos a geração, gente, não se esqueça, que assistiu Sessão da Tarde. Nós esperávamos a novela acabar para assistir o filme na tela quente. E tinha intervalo, não dava para pular, não. Hoje você não dá conta de assistir um comercial de 15 segundos. Você já quer pular, já fica agoniado. E não dá conta de sustentar uma transição de carreira, um projeto de família por 1 ano. Desculpa, gente, Aliança Divergente não tem 3 anos. E tem gente reclamando de não ter tido um resultado, Jordão, que talvez demore 5 anos. Quanto tempo você está disponível ou disposto e disposta para sustentar essa postura necessária? Se você não estiver disposto ou disposta para sustentar pelo tempo necessário, nem começa. Nem começa. Não dá para exigir da vida aquilo que você não entregou. Não dá para querer colher sem plantar, gente. Eu gosto de ver pessoas com... porque eu realmente acredito que o resultado é uma consequência inevitável.
É só uma consequência inevitável. Olha a trajetória do Ramon, você que está aqui há um pouquinho mais de tempo, quanto esse rapaz tem crescido. Você conhecesse a nossa empresa, você ia ver o quantas pessoas aqui têm crescido, se desenvolvido e sempre tem o efeito paralelo. Uma pessoa que treina, ela não consegue simplesmente treinar. Ela precisa ter superação, resiliência, disciplina, recomeço. Porque difícil não é você começar na academia, é você voltar depois que você para. Viajou, ficou de férias, ficou sem treinar, tem que recomeçar. Se não é uma pessoa apaixonada por aquilo, é um recomeço. Então entenda que você vai precisar sustentar a sua postura. Esse mês nós queremos focar só na postura. Só fala de postura. Todo pense comigo, a pessoa que estiver pedindo pense comigo, o pagamento do pense comigo é a postura. Então comece o seu pense comigo cobrando a postura da pessoa que está usando o seu tempo. Porque senão você não vai aprender nada com ela. E se ela não tiver postura, que isso confirme a necessidade da postura. E se você for pedir um pense comigo, comece mostrando a sua postura. Estou tentando tal coisa, estou passando tal coisa, estou me comportando de tal forma. Gente, olha que maturidade. Você pode levar isso para sua empresa. Leva isso para sua empresa. Funcionário entrou na sua sala, passando, tentando postura. Passando, tentando postura. E quer ver uma coisa poderosa em quem aprende a observar a postura? Qual é uma das principais perguntas que as pessoas fazem em relação a padrão? Como romper. Como romper? Você só vai romper se você identificar. Como identificar padrão? O acontecimento é fácil. E o comportamento? Postura. Comece a identificar se na reação das pessoas, isso vale para você, a postura está correta. Ou qual postura elas estão manifestando na reação delas. O melhor momento para identificar um padrão é na reação que a pessoa tem depois do acontecimento. Anota isso aí. Dica de vida para aliança divergente. O melhor momento para identificar um padrão que precisa ser quebrado ou rompido, use o termo que você quiser, é no momento em que a pessoa reage a um acontecimento, porque aquela reação vai mostrar a postura daquela pessoa. De quem ela reclama quando as coisas dão errado? Ou do que ela reclama? A quem ela atribui responsabilidade? De quem ela assume a responsabilidade? Tudo isso vai dizer muito sobre ela. Você costuma passar mais tempo falando do que você está passando ou do que você está tentando? Postura, gente. Deixe a vida te ver com a postura equivalente à pessoa que você quer se tornar, ao resultado que você quer ter. Não adianta você esperar enriquecer para se comportar como um rico. Não adianta você esperar as coisas se estabilizarem para você se comportar como uma pessoa equilibrada. Seja uma pessoa que entrega a postura antes do resultado. Quer uma dica mais importante ainda? Comece a tentar encontrar a postura que a pessoa teve que fez ela chegar naquele resultado. Fulano chegou onde você quer chegar, o seu óculos tem que procurar que postura ele teve, que postura ela teve. Alguém construiu o que você quer construir, que postura ele teve, que postura ela teve. Alguém superou algo que você não está superando, que postura ele teve, que postura ela teve. E postura, você não muda da noite para o dia, mas você muda todo dia e a cada dia. Vá aos poucos, mas continue indo. Não deixe de ir. E é na pré-queda que você tem a oportunidade de testar uma postura nova. E é na pré-queda que você tem a oportunidade de sustentar uma postura nova. Então entenda, entre
o seu plano e o Celebre Comigo, você vai ter pré-quedas e você vai ter padrões para quebrar. É nesse período que você desenvolve uma nova versão. E a nova versão, ela é desenvolvida com a postura que vai sendo sustentada. Tudo bem a primeira postura ser uma pose. Tudo bem. Tudo bem você entender que você não é aquela pessoa, mas você está se fazendo de uma pessoa como aquela. Você não é uma pessoa equilibrada, mas você está se fazendo de uma pessoa equilibrada. Você não é uma pessoa solícita, mas você está se fazendo de uma pessoa solícita. Você não é uma pessoa dedicada, mas você está se fazendo de uma pessoa dedicada. E tá tudo bem. Vá até que você vá ganhando aderência e entendendo que essa postura ela é benéfica. E pare de ficar se punindo quando você perceber que você não está tendo uma boa postura. Não faz sentido se punir, você não ganha nada com isso. Percebeu que está fazendo errado? Volte a fazer certo e pronto. Volte a fazer certo e pronto. Mais importante do que reconhecer o erro é ter coragem de recomeçar. Cuidado para não alimentar o seu vitimismo, o seu narcisismo e a sua vingança por causa dos seus erros. E você sabe como que as pessoas alimentam vingança quando elas erram? Punindo aos outros ou punindo a si. A autopunição muitas vezes é uma forma de vingança. Não, já que eu errei, já que eu falhei, eu vou me punir, eu vou me castigar. Cria uma penitência absurda só porque errou. E parece que errou só para ter aquela penitência. Para com isso, gente. Errou? Volta. Faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Postura tem a ver com compromisso. E uma pessoa que está comprometida em acertar é bom demais. Eu tenho um assistente em casa e duas na empresa. E uma das pessoas que trabalha com a gente na empresa, de vez em quando ela erra. E é terrível quando ela erra. Sabe por quê? Não dá para brigar com ela. É a Priscila. Eu odeio quando ela erra. Porque eu quero matar ela, mas não dá para matar ela, porque ela vira e fala: Nossa, Elton, eu errei por causa disso, a culpa foi minha e eu vou fazer tal coisa. Aí você fala: Não, como assim eu vou fazer tal coisa? Pera aí que eu quero brigar, pô. Mas pra que eu vou brigar naquela hora? O erro já está cometido, o erro já foi percebido e o recomeço foi imediato. Não, Elton, tá errado sim, a culpa foi minha, eu errei por causa disso e vou fazer dessa forma. Tá bom para você? Me resta o que nessa hora? Arrancar os cabelos dela? Pra quê? Pra quê? Mostrar pra ela que foi culpa dela? Ela mesma já percebeu. Mostrar pra ela que ela tem que fazer diferente? Ela mesma já disse que vai fazer diferente. É bom estar assim com pessoas que têm postura, porque nem sempre você vai acertar. Nem sempre o resultado vai ser positivo. Mas não é porque o resultado momentâneo foi negativo que a sua postura também vai ser. E qualquer pessoa, em qualquer ambiente, sabe ler postura. Qualquer pessoa. Seja uma pessoa que tenha uma postura memorável, uma postura notável, que as pessoas vão olhar e falar assim, ele está diferente. Ainda está endividado? Ainda. A dívida é o estágio. É onde a pessoa está. Agora, o comportamento, a postura é o estado. É como a pessoa está. Então comece a separar estado de estágio. Não é porque o seu estágio está negativo, está baixo, não é porque você ainda está longe de onde você quer, que você vai deixar o seu estado, a sua postura, também ser baixa. Até que o seu estágio evolua, se concentre no seu estado. E aí eu te digo, você é aquilo que você persegue. O que você tem perseguido? Seus erros, suas falhas, suas más lembranças? Ou você tem perseguido a sua decisão baseada no seu plano? Vamos fazer com que esse mês a nossa postura seja construída por um comportamento voltado para o básico. Basicão.
que é o basicão? PDA, pense comigo, protocolo, premissa, pré-queda, padrão. Tudo isso sendo guiado pelo seu plano. Eu tenho visto muitas pessoas tendo muitos resultados extraordinários. E o depoimento delas é chato. Tudo igual. Eu identifiquei um padrão, rodei um protocolo fazendo um pense comigo com a minha aliada e teve uma pré-queda e eu quebrei um padrão e o resultado apareceu. É tudo igual. Não tem nada demais. Não precisa do anjo aparecer, ou do espírito falar não sei o quê, ou do universo mandar um sinal. Para quem quer ver, já está tudo visto, gente. Então que você use a aliança divergente no mês da postura para garantir o seu progresso, para garantir o seu estado de compromisso com a construção da sua vida memorável. Isso sim vai fazer você avançar. Há um tempo atrás, nós tivemos o Plano Perfeito, e lá eu falei sobre a teia dos acontecimentos. Eu falei com um objetivo específico, que era de simplificar os acontecimentos, aproximando os objetivos do plano. E eu recomendo que você faça isso, para você ter certeza do que você está tentando, ter certeza do porquê as coisas estão acontecendo e ter certeza do que você tem que fazer. Agora eu vou te dar uma dica de ouro. Hoje eu despejei dicas aqui. Eu sei que algumas coisas vão servir mais para umas pessoas, outras coisas vão servir mais para outras pessoas. Não se obrigue a fazer com que tudo sirva muito para você. Pegue aquilo que fizer sentido para o que você está vivendo hoje. Se você tiver com dificuldade de conseguir fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, preste atenção que são camadas diferentes. Primeiro, saber o que tem que fazer. Se você tiver com dificuldade para saber o que tem que fazer, a solução é pense comigo. Simples assim. E o áudio diário, os encontros podem trazer os inputs, as provocações, as percepções, as orientações e até o apoio necessário para isso, mas mantenha-se em contato com seus aliados. E quando você tiver com dificuldade de fazer o que você sabe que você tem que fazer, foque na sua postura. Muitas vezes é difícil fazer algumas coisas por conta da resistência que a gente tem ou da resistência que a gente cria. E o que é resistência? É a dificuldade que você coloca na dificuldade que você tem. Quando você coloca muita dificuldade na dificuldade que você já tem, é porque a sua postura está ruim. Sua postura está baixa. Vamos pensar na escada da postura. Reclamar, justificar, questionar. E não se engane com quem está questionando. O questionamento propositivo é aquele questionamento do por que que isso está acontecendo, o que eu posso fazer, o que que eu faço com isso. Agora, quando a pessoa fica, por quê? Por que comigo? Ela já está se vitimizando. Então reclamação, justificativa, questionamento, proposta e aplicação. Proposta, 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 proposta. Tá, o que que eu posso fazer? O que que você pode fazer? O que que nós podemos fazer? É uma agenda positiva com a vida. Aprenda com a Priscila. Esse aqui foi o erro, essa aqui foi a causa, essa é a solução proposta. O máximo que eu vou chegar para ela e falar, Priscila, não vamos por esse caminho não, vamos por outro caminho. E se eu disser isso para ela, ela vai dizer, tá bom. Ou ela vai dizer, por esse caminho eu já pensei e eu optei por não ir por ele por causa disso e disso e disso. É uma conversa sobre proposta. Por que que é cansativo ver uma mulher reclamando do marido de um casamento que os dois já sabem que acabou? Porque é uma reclamação, uma justificativa. Ah, eu não faço por causa dele, eu não faço por causa dela. O mesmo para sócio. O funcionário que não entrega porque o chefe é burro, o chefe é pequeno, o chefe sei lá o quê. Peraí, pare de justificar. Proposta, proposta, proposta. Proposta, proposta, proposta. O que que eu posso fazer? O que que você pode fazer? O que você espera que eu faça? Por quê? Como? Com quem? Quando? Proposta. Qual é a proposta? Qual é a proposta? Qual é a proposta? Então, passe uma semana fazendo essa pergunta em toda discussão que você tiver. Tá, qual é a sua sugestão? Ah, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Qual é a sua sugestão? Quando você devolve para a pessoa com uma agenda positiva,
Você não foi reativo ou reativa. Você não foi agressivo ou agressiva. Você simplesmente forçou a pessoa a ter uma postura equivalente ao que ela está buscando. Veio confronto, veio questionamento, ok? O que você espera que eu faça? O que você espera de mim? O que você pode fazer com isso? Ah, mas é que eu não posso fazer nada. Nananana. Gente, postura é tudo. Tinha uma outra pessoa outra aliada lá no encontro do Piauí. Ela disse, que eu tô fazendo a formação XYZ e eu não tô conseguindo ter resultado. As pessoas sempre contam as coisas pelas metades. Quanto mais baixo na escada da postura, mais as pessoas escondem a parte importante da história. Aí disse que não tá conseguindo ter resultado, aquela coisa toda. Beleza, deu orientação, enfim. Aí depois ela veio me pedir emprego. E eu falei, olha, a gente está contratando, nós vamos contratar. Na época a gente estava contratando 100 pessoas, nem sei se já contratou essas 100. Manda lá o seu currículo. A pessoa vira para mim e fala, mas eu mando lá e falo o quê? Aí eu prontamente disse, fala que você está buscando um emprego. Pode até falar que você me encontrou e que eu orientei a você mandar o seu currículo. Aí como é que funciona? Não, eu tenho treinamento e é presencial, aquela coisa. Ah, mas se tivesse o treinamento, se não precisasse ser presencial, ia ser mais fácil, né? Pare de ser a pessoa que busca as coisas fáceis e seja a pessoa que facilita as coisas difíceis. Aí eu virei pra pessoa e perguntei, tá, como que você tá se virando? Não, é porque, assim, sabe como que é? Tem minha mãe, né? Aí eu falei, sei, né? Sei. Você resolveu a dependência emocional passiva e não quer resolver a dependência emocional ativa, né? Tá tudo bem. Aí então, tem minha mãe aqui que me socorre, etc e tal, mas eu não quero isso. Tá bom? Postura então. E aí, o que que você tá tentando? Não, você sabe o que que é? Aqui no Piauí é difícil. Eu falei, mulher, olha em volta. Tem um monte de gente empregada aqui, ó. Mas a pessoa com a postura pesada. Tudo era difícil, tudo tem uma dificuldade. Quer saber a verdade, gente? Tudo tem uma dificuldade. Para o que eu faço, existem várias dificuldades. Mas não é sobre essas dificuldades que eu fico aqui falando. Para o que ele faz, que está aqui atrás da câmera, existem várias dificuldades. Ele não me fica me falando das dificuldades dele. Para o que o Jordão faz, existem várias dificuldades. Cada um com a sua dificuldade, pô. E a gente é contratado ou pago pelo mercado justamente para resolver algo que é difícil para alguém. Quer seja limpar o chão, fazer uma live, estruturar um estúdio, criar uma teoria, estruturar um encontro, seja lá o que for. Você só está contratado porque para eu fazer vai ser mais difícil do que é para você, pô. Para eu ligar a câmera vai ser mais difícil do que para ele ligar a câmera. Então nós estamos aqui para ocupar os lugares que são difíceis para outras pessoas, que também será difícil para a gente. Só que nós vamos fazer com que fique mais fácil para os outros. E é a postura que muda o jogo. Sei que a pessoa depois sentou e falou, e contou toda a dificuldade dela. Quanto mais ela falava, mais eu sentia vontade dela não conseguir trabalhar aqui. E quanto mais ela falava, mais eu percebia que ela não ia conseguir trabalhar aqui. Não era sobre eu querer ou não. Eu falei, gente, ela não vai durar uma semana lá. Ela vai reclamar do fone, ela vai reclamar da cadeira, ela vai reclamar do barulho, ela vai reclamar da distância de casa, ela vai reclamar de tudo, porque tudo que ela fez aqui foi reclamar. Eu falei, você é boa em quê? Você vende um brigadeiro, e uma moça bonita, você vende um brigadeiro, você vende uma água no sinal, o que que você faz? Não, é que as pessoas... A sua postura é que vai fazer com que as coisas fiquem mais fáceis. Não que elas fiquem fáceis, mas que elas fiquem mais fáceis. Postura, o que eu faço, não é fácil, mas não precisa ser fácil. Só precisa ser feito. O que que você tem reclamado de que está difícil? Só está difícil para você porque há muito tempo você vem acumulando uma postura ruim.
Acumule uma postura boa por mais tempo, que você vai ver que fica mais fácil. Só que é um jogo de versão. Você quebra um padrão, você vai para outra versão. Quando você vai para outra versão, você vai enfrentar as mesmas coisas. Pré-queda, padrão, vai ter que rodar protocolo. Só que já é uma outra versão de você. Aí vem o poder dos juros composto. Vai acumulando. Fora os efeitos colaterais e o poder do efeito paralelo. Você manteve uma postura ali com o seu marido. Essa postura ela vai gerar um efeito paralelo em várias áreas da sua vida e em várias outras relações. Só de você mudar a postura com o seu marido traste, você já vai mudar a postura também com o seu chefe canseira. Daqui a pouco você já não combina mais nem com esse marido e nem com esse chefe. Vai ser inevitável que outras pessoas observem você. Aí daqui a pouco você tá lá no seu emprego e alguém chega e fala: olha, eu trabalho em tal lugar e a gente está precisando de alguém que se pareça com você. Já pensou em trabalhar em uma empresa XYZ? Agora, muitas vezes, nós somos atendidos por pessoas em restaurantes e aviões e hotéis que a gente vira e fala: ainda bem que não é para mim que você trabalha. Só que outras vezes eu olho uma pessoa e falo: rapaz, será que essa pessoa sai daqui para ir trabalhar para mim? Eu já fiz proposta para aeromoça, já fiz proposta para motorista de Uber. Tem gente que trabalha aqui, que veio trabalhar aqui porque fez Uber para mim. Já teve gente que veio trabalhar aqui porque fez Uber para minha esposa. Ela chega e fala: amor, eu tinha uma pessoa assim, toda comunicativa, clara, solícita. Por que você não pede para ela fazer um teste lá? Eu digo: passa o contato, eu passo pro time lá. A vida tá te observando. Se eu te colocar na parede, você vai ter entregue a postura que foi necessária para o resultado vir? Porque se eu espremer a vida, ela fala: por que você não tá tendo o resultado que você tá buscando? Isso vale para todo mundo. Vale para você e vale para mim. Você não perde por falta de resultado. Você perde por falta de postura. E aí eu quero que você coloque no chat aqui: qual é a postura que você precisa mudar? Qual é a postura que você vai mudar? E que é uma dica: geralmente a postura que você quer mudar está ligada àquilo que você justifica. E quer saber uma forma de justificar? Fazer piada. O cara faz piada com o relacionamento dele, porque agora eles não transam mais. Ah, a mulher tá dormindo de calça jeans. Pare de fazer piada e vai entender por que ela tá dormindo de calça jeans. Se for necessário, coloca aqui no seu despertador, 3 vezes ao dia, mandar uma mensagem para sua mulher perguntando: como é que estão as coisas por aí? Você gasta 2 minutos para fazer isso. Como é que estão as coisas por aí? Coloca um despertador para você ser lembrado ou lembrada quando você estiver no trânsito indo para casa, de quando chegar lá perguntar como é que foi seu dia, ao invés de reclamar de como foi o seu. 2, 3 dias depois ela tirou a calça jeans. Resultado é só uma consequência inevitável. Quer seja ele positivo ou quer seja ele negativo. Existe uma grande vantagem na aliança divergente. É que a gente vai fazendo as construções graduais aqui. Aproveite. Não precisa ter pressa. Como diz o Ramon, quem tem pressa tropeça. Vamos fazendo aos poucos. A sua próxima versão vai ser mais edificável do que a sua versão atual. Quem está aqui há mais de 5 meses? Coloca aqui. Quem está aqui há mais de 1 ano? Com certeza a sua versão de hoje me compreende, alcança muito mais do que eu estou trazendo do que a sua versão que chegou aqui. Com certeza a sua versão de hoje encara muito mais do que encarava quando chegou aqui. E eu fico muito feliz por isso. Agora, se você tiver uma postura por mais tempo, o resultado vem mais rápido. Muito mais rápido. O nome do jogo não é resultado. Primeiro, o nome do jogo é postura. Qual postura tem te faltado? Assuma isso, compartilhe com seus aliados, com seus aliados. Estou com dificuldade de ter tal postura. Anote, crie lembretes.
Faça desafios entre vocês. Olha, daqui uma semana a gente vai chegar aqui no nosso bate-papo, no nosso grupo, e vai dizer qual postura a gente conseguiu manter, qual postura a gente não conseguiu manter. Faça desafios entre vocês. Assuma compromissos. E assuma compromissos com as posturas que você mais tem dificuldade, mas envolva a pessoa que está envolvida nisso. Calma que eu vou explicar. Assuma compromisso com a postura que você tem mais dificuldade. Então, você tem dificuldade de ser uma pessoa paciente. Ok, assuma compromisso com essa postura que você tem dificuldade. Ou ser uma pessoa proativa, ou não ser uma pessoa reativa. Maravilha. E envolva a pessoa que está envolvida com isso. Com quem você não tem sido paciente? Com quem você tem sido reativo ou reativa? Com quem você não tem sido proativo ou proativa? Então chega para o seu chefe e fala, chefe, eu decidi que a partir de hoje eu vou tentar ter uma postura mais assim e menos assado. E estou aqui para me comprometer com isso. E queria pedir seu apoio. Para quando eu conseguir ter essa postura, você me dá um joinha e me lembrar que eu estou evoluindo. E quando eu não conseguir ter essa postura, me dá um toque. Chefe, quando alguém entra na sala, faz um tipo de coisa dessa sem pedir aumento, a gente fica uns 3 dias pensando nessa pessoa. O que ela está querendo? É isso. Ao invés de ser aquela pessoa que fica falando o que está acontecendo na empresa, o que não tem, que fulano isso, que fulano aquilo, seja aquela pessoa que propõe ou que busca a proposta. Chega para o seu chefe e pergunta, e aí, chefe, como é que eu posso melhorar? O que você acha que eu tenho que melhorar no dia a dia, na minha entrega, no meu relacionamento? Chega para o seu marido, amor, estou tentando ser uma mulher melhor para você. O que você acha que eu preciso melhorar? Amor, eu preciso ser um homem melhor para você. O que você acha que eu preciso melhorar? Vamos fazer esse desafio? Todo mundo se comprometer com a postura que precisa melhorar e envolver a pessoa que está envolvida nisso. Descubra qual postura você tem que mudar, qual postura você tem que entregar e comece, continue e melhore. Esse é o meu convite para você hoje. Hoje foi mais um encontro de ânimo, de orientação, de preparação para que de fato esse mês você seja reforçado, reforçada pelo poder da postura. Descubra onde você vai mexer o ponteiro e aposte no poder do efeito paralelo. Não queira que um monte de gente te contrate se você não produz conteúdo na internet. Não queira que várias pessoas te contratem se você não estiver fazendo um monte de proposta de orçamento. Essa pessoa aqui lá do Piauí, espero que ela esteja assistindo, ela vai saber que é ela. Ela está fazendo a formação do Corpo Explica, que é uma big formação. E eu disse para ela, e você faz quantas lives por semana? Quantas lives você acha que ela faz? Nenhuma. Quantas demonstrações você fez? Ela, demonstração é o quê? Fazer análise? Eu falei, na minha época de Corpo Explica, era 2, 3, às vezes por dia. Por dia. E eu me lembro que uma vez a gente começou a vender análise no Corpo Explica e alguns alunos que eram mais próximos a mim chegaram e falaram, pô, sacanagem, você está concorrendo com a gente? Eu falei, não, a gente não está concorrendo, não. Primeiro, a gente está gerando demanda para vocês. E segundo, a gente não está concorrendo porque eu faço o que você não faz. Quantas lives você fez ontem? Eu fiz 2. Não, eu não fiz nenhuma. Quantos posts você fez ontem? Nós fizemos 5. Quanto de dinheiro você investiu? Então, gente, planta mais, faz mais. Deixa o seu chefe ver você querendo entregar mais. Não precisa pedir aumento, não. O aumento chega. Toda empresa tem 2 desafios: atrair as pessoas certas e reter as pessoas boas. Tá todo mundo de olho em você. As pessoas para as quais você trabalha e as pessoas para as quais você talvez vá trabalhar. Só que talvez você tenha reclamado na hora errada para a pessoa errada.
Conversar comigo é chato para quem não quer resolver. O negócio é resolver. Construir. Seja essa pessoa. Porque eu posso te dizer, a vida é justa. E ela só está te esperando. Esse é só o começo desse mês de maio. Um mês que se aproxima para metade do ano. Ainda dá para fazer muita coisa. Especialmente desenvolver uma postura nova. E use o poder do efeito paralelo. A gente pode fazer alguns conteúdos ou bater um papo de como usar o efeito paralelo para acelerar a sua postura. Por exemplo, um dia eu decidi que eu não ia mais ficar falando tanto palavrão. Aí, além das apostas que eu fiz com os funcionários, o que eu fiz? Troquei a roupa. Porque na medida em que eu troquei a roupa, aquele vocabulário combinou menos ainda. Aí você fala, opa, mantém a roupa. Tem a roupa. Passa uma outra imagem e sempre tem um efeito paralelo que às vezes você nem percebe. Nem percebe. Então, será que nós podemos nos comprometer uns com os outros de que esse mês nós seremos reconhecidos pela nossa postura? Deixe as pessoas saberem o que você está tentando e deixe elas te verem se comportando como alguém que vai conseguir. Muitos de vocês não têm apoio para fazer o que vocês estão tentando fazer porque vocês não têm postura. E aí, a pessoa que não te apoia tem razão. Ela não vê uma postura em você. Ah, mas eu tenho vontade. Eu sei. E ela também sabe. Mas você não tem postura e talvez você não tenha percebido isso. E eu vou repetir. Muitas das pessoas que não te apoiam no que você está tentando é porque você não tem a postura de quem vai conseguir. Agora, entrega a postura que você vai ver as coisas mudarem. Afinal, tudo muda quando alguma coisa muda. Fez sentido aí para você? Me conta aqui como foi o encontro de hoje, como você começa esse mês. E não se esqueça de preencher a pesquisa que nós vamos colocar aqui. Eu quero que nesse mês você faça um compromisso. Tente ouvir todos os áudios diários. Eu não sei se você gosta mais dos áudios do Elton, dos áudios do Ramon, dos áudios surpresa que sempre vem dos aliados aos domingos. Talvez a Cida comece a aparecer um pouco mais por aqui, nos encontros, nos áudios, mas faça o compromisso de aprender com qualquer um que estiver aqui. E ouça todos os áudios diários do mês de maio. Zere o mês. Não deixe de ouvir o áudio. E tente encaixar ele na tua rotina, de modo que seja automático ouvir o áudio. Tomando café. Conta aqui como é que você ouve o áudio. Você ouve o áudio vindo no Uber para o trabalho. Então, ó, o Jordão ouve no Uber para o trabalho. E você coloca no chat aqui. É no trabalho, é na academia, é escovando os dentes, é tomando banho. Tem gente que ouve tomando banho. Cuidado para não estragar o celular, viu? Porque esse vaporzinho ele vai se acumulando aí, ele entra no celular e deixa tudo úmido ali dentro. Mas, brincadeiras à parte, estamos começando um mês e todo recomeço ou um começo de um novo ciclo é legal para a gente dar uma ajustada na nossa rotina, dar uma ajustada na nossa visão e, acima de tudo, na nossa postura, especialmente no mês da postura. Eu quero que você colha o juros composto e o efeito paralelo de mudar a sua postura. Afinal, tudo muda quando alguma coisa muda. E as pessoas veem a sua postura. Elas não veem só as regrinhas que você solta ali na internet, das frases de efeito e etc e tal. Elas veem a postura. Deixa as pessoas te verem com a postura de quem vai conseguir aquilo que você está buscando. Afinal, a vida é justa, ela só está te esperando. E aqui na Aliança Divergente você pode mais. É um prazer ter você por aqui e é um prazer estar aqui com você. Espere muito do mês da postura e não esqueça do desafio de propor para as pessoas uma nova postura para você. Não saia exigindo postura de todo mundo, não. Só proponha. Só proponha. E deixe que as pessoas se adequem
a sua nova versão, a sua nova postura, com mais permissão, tá bom? Um beijo e vai pra vida que ela é justa e só está te esperando. A pesquisa está aqui no chat, não esqueça de preencher, porque isso nos apoia em melhorar toda a nossa experiência para você. Valeu!